Vamos começar então, né? Olha que coisa boa. É por aí. E a avó dessa vez não vai fazer a revisão da revisão, né? Olha, foi bom, né? Mas tudo que é bom dura pouco. Vamos para outra coisa que também é muito boa, né? Na graça de Deus. Então, fazendo o react do filme, vocês viram tudo que era justamente um desafio para aquele psiquiatra de, como que dizer, né? Ter coerência entre aquilo que acreditava e aquilo que ele, né? Como que dizer? Aquilo que ele estava, né? Fazendo. Então ele propôs, o espírito concordou. Daí ele disse: você pode entrar no meu corpo, viu? Eu autorizo, você tem minha permissão completa, ilimitada e irrevogável. Ai, ai, ai. Pronto. Daí não aconteceu nada. Ele ficou esperando, não aconteceu nada. Só que daí ele disse aí, você não está muito para cumprir o que promete, né? Daí o demônio disse para ele, né? Olha, eu consegui o que eu queria, viu? E daí ele deu ao psiquiatra o que o psiquiatra queria. A sua parte, que é aquilo que ele buscava, era falar com o Edward, né? Que era o médium, que não tinha controle. Então, ele tinha muito medo, viu? Desse processo que ia além da obsessão, né? Já estava subjugado. E o psiquiatra tentava ajudar ele. E ele dizendo, mas vocês não entendem, ele me castiga de tantas maneiras, tantas coisas que eu fiz, tudo, oh, meu Deus. Daí foi que o psiquiatra começou a querer entrar na normalidade, né? Do processo como que dizer, né? Da história clínica. Mas o demônio voltou e cortou ali mesmo. Daí ele falou, mas você falou que ia deixar eu falar com ele. Eu falei, eu deixei. Só não vai ficar falando com ele o dia inteiro, né? Porque eu sei que é isso que você quer. O tanto de tempo eu não tentava nem especificado da sua parte, e muito menos da minha. E é verdade, né? Então, aqui já está outro conhecimento. Quando você vai estabelecer um acordo com alguém, leia as entrelinhas do contrato, viu? Para depois, você não se fazer de vítima, transferindo responsabilidade, alimentando ódio de outras pessoas ou de você mesma, né? Ah, eu deveria ter visto. O que incluía no acordo com o qual eu firmei compromisso. Deveria, né? Então agora entrou para o capítulo das lições a serem aprendidas, né? Que não voltam mais. Não adianta. Muita gente quer desfazer aquilo que foi feito, né? Para que isso? Já foi. Não volta mais. Dali, o que sim se pode colher é uma boa lição, né? Então, ele voltou e perguntou sobre a mãe do psiquiatra. Lembra que ele disse que antes de sair dali, ele ia cometer 3 crimes, 3 assassinatos? E daí ele começou a responder sobre a vida pessoal dele. Que a mãe dele praticou eutanásia. Daí ele disse, o espírito, foi ela mesma que praticou? Daí ele disse, você pode falar o que você quiser, mas eu sei que foi você que fez ela praticar por causa do muito dinheiro que ela tinha e que você ia herdar. E para você era uma encheção de saco ter que estar lá no hospital cada vez, tudo. Foi você que matou ela.
Ele disse, mas é da lei isso. E da conveniência sua, né? Se não fosse você ter feito aquilo, ela estaria viva até hoje. E ela, o que vai falar, né? Não tinha muito o que apitar. Você era o médico, né? Você era a pessoa responsável. E o médico, a instituição médica dela, né? Vai escutar quem? Vai escutar você. Se está na lei, né? E ela concorda, e você é mais ainda que quer, foi você que levou ela. Por razões próprias de conveniência. Falei para você. Esse é o primeiro assassinato que você cometeu. E daqui você vai sair hoje, né? Com a responsabilidade de 3. Daí ele disse, mas você não é o diabo, você é o Edward, com processo de desordem de personalidade, viu? Que nem sequer conseguiu me possuir. Daí o demônio falou, eu sou um demônio, olha, que conhece o valor da paciência, só isso. Então você não está entendendo as entrelinhas da coisa aqui. E é verdade, né? Às vezes a gente espera que o mal que a gente faz dê o retorno no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E aí quando não acontece nada, você fala, comi o doce, porque foi gostoso aquilo que você fez, né? Mas não vi cárie no meu dente. Isso só pode querer dizer que é mentira, que a cárie existe. Vou continuar comendo doce sem cuidar dos meus dentes. Ledo engano seu. E ao lidar com o mal, não é diferente. Viu? Olha, você seja sábia naquilo que você já tem acesso. A paz está disponível, abrace ela. Para de procurar a sarna para você se coçar. Viu? Porque quem procura, acha. Bom, aí o psiquiatra falou, então vamos lá, vai. Por que você me trouxe aqui? Ele falou, você vai contar minha história. Imagine, dando na manchete, um ateu devoto conhece manifestação. E aqui ele falou bem, né? Porque aquilo ali era uma manifestação de um espírito, né? Muita gente chama de possessão demoníaca e tudo aquilo. Nesse filme ele não vomita, nem vira a cabeça, não faz nada disso. É mais um embate ali psicológico, né? Daí ele disse, vocês encarnado, daí ele disse, né? Vocês encarnados são inferiores por desenho, né? Que é como que dizer, por design. Design, como por desenho, você quer dizer que leva a um desenhador. Daí ele já viu que o psiquiatra pensou, né? Será que o demônio acredita em Deus? Ué. Daí ele já captou o pensamento do profissional da saúde, né? E disse, ele existe, infelizmente. Infelizmente para nós dois, viu? Daí ele falou, você acreditando nisso? Se é de acordo com o que eu vejo que tem escrito nas escrituras, disse o psiquiatra, você se revoltou contra ele, você perdeu. Daí ele disse, teve um propósito, mas você não vai entender. Daí ele disse, fale que eu quero saber. Aí ele disse, eu já sei o que você quer. Você quer que eu fique contando história para você? Pra você achar uma faísca de sanidade por onde puxar o fio e encontrar com o Edward. Daí o psiquiatra falou, mas se for verdade que o que você está falando, que você é um espírito mesmo, não era para você ter medo.
Daí ele disse, então senta. Senta, no sentido, né? Ele já estava sentado, né? Mas senta no sentido de, presta atenção que eu não vou repetir. Se acomode, preste atenção. Daí ele disse, antes da criação, existíamos e contemplávamos o nosso ser. Daí o outro disse, vocês eram anjo? Sim, disse ele. Espíritos puros, animados por vontade. Mas tinha outra vontade imensamente poderosa. O psiquiatra disse, Deus. E ele respondeu, o inimigo. Olha. Daí ele fez referência de novo ao mestre dele, né? O mestre disse que com desejo próprio, nós poderíamos ter autodeterminação e direito de ser livre, né? Habilidade, né? De ser livre. Enquanto isso, o Criador, por ter criado a gente, tinha o direito à gratidão eterna, à adoração e à servidão forçada. Olha, até parece que Deus ia querer isso, né? Mas é uma teoria, viu? E a gente deve respeitar todas e seguir a que condiz com a moral que a gente já conquistou, né? Daí ele continuou dizendo, em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. E o psiquiatra realmente concordou, parece injusto. E ele disse, muito injusto, viu? Por que eu vou dar uma vontade e depois dizer que você não pode usar ela? Nos fez escravos. E se a gente se rebelasse, ele nos condenaria eternamente, sem volta atrás. Olha, tão amoroso e misericordioso, né? Daí ele disse, você está falando do inferno, e o inferno é físico ou é um estado mental? Daí ele disse, ambos. É doloroso para qualquer que esteja lá. Por eras e eras, sem poder medir, é tudo o que existia. Céu e inferno, campos inimigos armados em completa oposição. Mas isso, até os seis serem criados. Então até agora você está entendendo, né? Dentro dessa teoria, e não é uma teoria pequena, né? Muita gente acredita nela. Existia Deus, e Deus fez a sua criação, e falou para essa criação adorar Ele. Olha. E daí, tinha a oportunidade, né? Eles viram que não tinha sentido. É o tal do fruto, né? Você come o fruto do conhecimento. Você abre o olho para a realidade da vida. E aí eles viram que tinha um outro caminho que não era aquele de necessariamente ficar adorando a Deus, né? Olha. E daí tudo, o que aconteceu? Eles se rebelaram. Não vou fazer isso. Caíram a vibração. Olha. E uma coisa que ele falou do inferno é que lá você não consegue medir o tempo. Porque a gente aqui na Terra mede o tempo como quando sobe o sol e desce a lua. Sobe a lua e desce o sol. Sobe a lua e desce o sol. Sobe a lua e desce o sol. Sobe o sol e desce a lua. Né? Mas como num lugar onde você não consegue medir o tempo, parece uma danação eterna. É pior, né? Aqui a gente sabe, eu já passo 5 horas. Mas a dor vai acabar, né? Lá não. Passou 5 horas, você não sabe se passou 2 semanas. Olha.
e tudo. E daí ele continuou, né? Nessa teoria. No lugar de perdoar a gente, o Criador fez vocês para ocupar o nosso lugar vago no reino dele. A criação de vocês não passou de um tapa na nossa cara. Olha, imagine. Eles podem ter liberdade de escolha e nós não podemos. E se nós vai ter, é enviado para o inferno sem direito a como que dizem, né? Sem direito, né? A petição de voltar as coisas como era, tudo, a se arrepender. Meu Deus. Então, o meu mestre também entendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer, então o destino dele, né, do Deus, espelharia o nosso. E vocês não desapontaram. E veio a desavença no meio do trigo. Olha. Naquele momento, o espírito se converteu em matéria, a carne em recipiente. Então ele estava falando da existência desses seres criados com livre-arbítrio, dentro de uma vibração ainda quintessenciada, que, ao dar ouvido para o conhecimento, ou seja, ao comer o fruto da sabedoria e do conhecimento, eles abriram os olhos para a possibilidade de viver outras experiências. E nisso densificaram o espírito que tomou forma e precisou começar a reencarnar. Olha. Desse jeito, né? Então ele está explicando dentro da teoria deles, né? Naquele momento o espírito se converteu em matéria, a carne em recipiente. Vontade própria e egoísmo engendraram a cobiça, o pecado e a impureza. E o homem foi criado para reinar sobre a natureza. Se converteu em seu escravo, ou seja, um mestre conquistado e encadeado, né? E o pecado trouxe ele e seus descendentes até nós. E começamos nossa missão eterna de destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele, e nós refizemos vocês à nossa imagem. Olha, muito bem colocado, né? Que script bem escrito esse, né? Deus criou os espíritos, segundo essa teoria, né? Colocou no paraíso tudo. Daqueles espíritos caídos, na forma da serpente, deram a eles o conhecimento a quem comesse aquele fruto, né? De que tinha isso que podia fazer, que podia ser assim, e que tudo isso na verdade era uma escravidão e que era errado, que havia uma maneira de evoluir por outro caminho e tudo. E aí aceitaram, né? Mergulhar no mundo da ilusão, que é onde a gente está hoje, né? Você tinha que adquirir uma personalidade e mergulhar no mundo da ilusão. E aí, vivendo apegado nela, não consegue sair daquilo. Mas olha que interessante. Deus criou a gente, imagem e semelhança dele, porque o espírito tem essa luz dentro dele, sempre terá. E aí a queda fala que esses espíritos decaídos transformam a gente em imagem e semelhança deles. Olha. Interessante, né? Não deixa de ser uma teoria. Daí ele disse, o psiquiatra disse, isso é tudo? Então você não tem um plano próprio? É só uma ideia coletiva de destruir-nos?
Daí ele disse, não, você não está entendendo. O nosso plano é machucar ele com E maiúsculo. Machucar a Deus, né? Castigá-lo. E nós o fazemos destruindo o que ele mais ama, que é vocês. Vocês não são mais que meios para um fim. Então entenda isso, né? Você que está escutando a avó, com o propósito, né, de conquistar a emancipação espiritual dentro aqui dos lembretes da alma, que começa com tranquilidade íntima, né? Você não vai chegar em lugar nenhum fora da compreensão, né, de quem você é, por que você está aqui e para onde é que você está indo. E veja, tem muitas teorias. Quando o meu neto falou com o Novoques de Arquetrix, que se denominou elementar da quinta dimensão, ele também passou uma teoria com cabeça e pé, com começo, meio e fim. Em 9 horas de diálogo. Olha, aquilo deixou meu neto bastante, como que dizer, satisfeito. Porque se é verdade ou não é, é uma teoria com começo, meio e fim. Incrivelmente, né? Incrivelmente. E dentro daquela teoria, o que pode explicar um pouco a existência dessa e aprofundar é o conhecimento de que Deus existe. E como diz o livro dos Espíritos, disso não podeis duvidar, mas é tudo o que vocês podem saber. Porque tentar entender a natureza de Deus é alcançar aquilo para o qual a gente não tem o sentido desenvolvido de compreender. Essa busca só nos tornaria mais orgulhosos e vaidosos, viu? Então, a avó vai dar um conselho para você. Não só sobre Deus, mas sobre tudo aquilo que reside no submundo. Não tenha curiosidade, viu? Deixa eles lá. Vó, mas você não acha que a mulher que fez uma maldade para mim, enterrando coisa morta, fazendo ritual com sangue, ela não merece ser descoberta e aquilo desfeito? Porque eu vou continuar sofrendo. Deixa a avó perguntar uma coisa para você. Você fez maldade para ela? Você fez maldade para alguém? Não. Então, confia na espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, entre aspas, né? Dentro dessa teoria. De fazer o mal para a gente que elas achar que é o correto fazer. Elas podem achar que é errado mandar uma maldade para você. Mas ela pode achar que é certo ganhar o dinheiro para mandar uma maldade para você. Ela sabe que quando ela faz, chega e destrói a sua vida. Né? E aí ela vende o serviço e tem quem compra. Pronto. Agora me diga só. Alguém quer destruir você. Se você não fez maldade, se você não deixa a porta aberta, aquilo vai entrar? Não vai. Ai, vó, mas entrou. Olha. O que entrou no você continua entrando e permanecendo porque encontra ressonância. Você joga uma sujeira no você, quando você se limpa, aquela sujeira deixa de estar no você. Viu?
Então, como que eu me limpo, vó? Bom, primeiro, vamos diferenciar bem aquilo que é daquilo que estão dizendo que é. 90%, 99% está dizendo o meu guia espiritual. 99% dos problemas das pessoas está mais na cabeça delas do que realmente é feito por outros. Então, considera, só por hoje, que tudo aquilo que estão falando que existe contra você, ainda mais se você não é ninguém. A avó não é ninguém. Olha quanta coisa que a avó fez. Olha quanta coisa que o meu neto já fez. Né? A nível de país, internacionalmente, trabalhando pro bem com a espiritualidade. Não caberia espaço para ele dizer que as coisas que chegam para ele na forma de provação foi enviado por alguém que quer destruir ele e que vive no submundo? Caberia, avó. E ele faz isso? Deveria, avó. Por quê? Porque se você não se protege, olha, hoje a gente já apanha sem... a gente já apanha com proteção. Agora a senhora imagine ficar igual a ele que não tem proteção. Mas não é que você já escutou que o bem que a gente faz é o nosso advogado em todas as partes? Mas, vó, você está subestimando a força do embaixo. A avó já falhou. O mal a gente respeita, não teme. Viu? Eles entram onde tem porta aberta. Mas, vó, a senhora não acha que a gente sempre tem porta aberta? Sempre tem porta aberta? Não. Você tem porta aberta com embaixo quando você praticou mal. Ah, mas quando eu fico, como que dizer, me sentindo contrariada. É isso que você tem que combater. Não o mal. Não o que estão fazendo contra você. É encontrar em si mesma o que está deixando essa porta aberta. A reforma íntima. Trabalhar na reforma íntima. Mas não. Sabe o que você quer fazer? Você quer descobrir quem mandou a magia. Como desfazer ela. Primeiro que já começou dando crédito, né? Para que alguém que falou que tinha magia aí mesmo. E que tinha que desfazer. E que não dá para desfazer do dia para a noite. E que leva uma semana. E que leva um mês. E que leva um ano. E que leva 2 anos. E cada consulta é dinheiro que vai. Que você tem que pagar para a pessoa. E a avó não tira razão. Porque o tempo dos outros vale dinheiro. Mas tem 1000 formas de você encontrar a sua paz interior, equilíbrio e a harmonia emocional, intelectual. E você normalmente gravita para aquela onde você, lamentavelmente, encontra satisfação dos gozos temporários com os quais se viciou. Lamentavelmente, viu? E daí você quer, né? Porque o ser humano gosta de uma variedade. Ele vai atrás da mulher lá. Ele vai lá atrás da mulher que, segundo um dirigente espiritual ou alguém em quem ela confia, fez um trabalho com restos mortais, enterrou com seu nome, com essa foto, sei lá. E daí ele diz, encontramos, agora temos que desfazer. Aí desfaz. Agora encontramos o espírito que estava ligado com aquilo. Daí você vai querer ir atrás do espírito lá no umbral. Daí você vai querer ir atrás de descobrir os 7 níveis do umbral aonde ele depositou uma parte do trabalho que precisa de ser desmanchado. Considerando que a nossa mediunidade entre os encarnados, né? Como disse o próprio Chico Xavier, é 30% do que realmente
a capacidade de interpretar o que realmente existe do outro lado é 30%, o que você acha que você está compreendendo, minha neta? Que vitória você acha que você está adquirindo, meu neto? Volta naquilo que disse os Espíritos. Para entender o mais além, Deus, o mundo espiritual em si, farta para a gente um sentido. A gente pode ter a intuição de como é, por tudo aquilo que nos passam os Espíritos, e compreender 30% de tudo que realmente é. Mas acreditar-se não só sabedor, mas capaz de resolver as coisas que a gente nem entende, é abrir a porta por meio da busca da satisfação que encontra no gozo de vestir a roupa do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque eu sou forte, porque eu consigo, porque eu sou uma combatente que vai neutralizar o mal que o outro mandou. Cadê a chave para a resolução de tudo que Jesus ensinou no Evangelho dele? Ama o próximo como a si mesmo, e você vai ver que tudo se resolve. Vó, isso daí é uma ingenuidade. E você não acha que a maior ingenuidade é você combater um exército de olho fechado? Olha, a pessoa tem uma cegueira de 70%, e o outro tem os olhos bem abertos, e é mais do que um. E ela quer resolver, ela quer combater e ela quer ganhar. Ela nem entende. Ai, vó, mas daí você me rebaixa muito. Não estou rebaixando ninguém, meu neto. O que a avó está dizendo é que cada um precisa reconhecer o limite das suas possibilidades e dentro dele brilhar. Tem muita coisa que você pode fazer com a força que lhe foi dada. Esse muito faculta o seu progresso, que é aquilo que o seu espírito veio buscar na Terra. Quando você entra nessa aspira, olha, que a avó vai falar que nem o jovem, né? De achar que sabe. Ah, mas eu vó, quem falou para mim foi a dirigente da casa X, da casa Y. Ela sim tem mediunidade. Quando a mediunidade é séria, ela só enxerga 30%. Ou você acha que existe na Terra gente com maior mediunidade que o Chico Xavier? Olha. E ali tem bastante conhecimento. Então, o que Jesus nos ensinou, o que nos ensina a doutrina espírita, que é quem tem perícia para falar daquilo que é do mundo espiritual, junto com as manifestações sagradas e sérias das entidades sagradas e sérias da Umbanda, né? Todos os ensinamentos passados pelas religiões sérias, por meio de psicografia, né? Que eles chamam de revelação, apontam o caminho da integridade durante a encarnação como atributo de você, como resultado e atributo de você caminhar com Jesus. Ou seja, estudando o Evangelho dele, vestindo os conselhos ali existentes, e a partir daquilo, viver a sua paz. Mas a avó pergunta para você quer paz? Me diga só. Você quer paz? Não, não quer paz. Por quê? Porque não consegue viver sem alimentar o vício do gozo que encontra em estar certa. Porque você está certa, né, minha neta?
Ai, fizeram o trabalho para mim e eu me senti mal, foi por causa do trabalho. É o jeito de acabar com isso. É procurando os espíritos, procurando os médiuns. É fazendo os trabalhos. Daí você vai numa casa, resolve, mas daí você quer ir na outra. Resolve, daí você quer ir na outra. Resolve, daí você quer ir na outra. Ah, não, porque essa quarta possibilidade foi mais profundo no problema. Mas a avó pergunta, a primeira não resolveu? Resolveu, vó. Mas não foi tão fundo. E por que você tinha que ir tão fundo para você poder funcionar? Naturalmente, é cuidar daquilo que você veio trabalhar na sua reencarnação, que é o processo do autoconhecimento. Não. Você quer olhar para fora. Você quer ver o problema nos outros. Você quer corrigir o erro e a maldade que fazem os outros. E deixando de olhar para o seu quintal, deixando de olhar, né, para aquilo que necessita ser corrigido no você. Você abre a porta para aqueles espíritos que acreditam ser certo agir de forma inescrupulosa, encontre sintonia em você. Daí você vai querer desvendar o mistério A, o mistério B, o mistério C. E a avó vai dizer para você, você tem um mistério que você só consegue desvendar 30%, quando você chegar no 30%, que já é bastante, e não vai chegar, mas digamos que chegue, você vai se sentir orgulhosa, vai achar que resolveu, quando na verdade nem a ponta do novelo você conseguiu puxar inteira. Só vai alimentar vaidade e orgulho. Vai achar que conquistou muito sem ter conquistado nada. E só fez concretizar, solidificar dentro de você a crença de que a felicidade está fora, nas coisas que você desvenda, nos mistérios que você desvenda, nas conquistas, naquilo que você abraça, alcança e resolve. Ai, olha, avó, eu encontrei uma equação, pelejei e resolvi ela. E agora, minha neta? Ai, agora eu estou satisfeita. E quanto tempo vai durar essa satisfação? Porque você viu o gozo no movimento e na passagem do não resolvido por resolvido. Ah, e é verdade, né, vó? E agora? E agora que você vai buscar outra equação para resolver. Por quê? Porque você precisa existir. Aquela personalidade que você está criando, a qual você está amarrando ao seu espírito, ela precisa, por determinação própria, receber a atenção externa, o carinho externo, encontrar o seu lugar no mundo, no teatro, né? Na prisão do universo material. E aí precisa de contexto, precisa de estar um errado, de estar o outro certo, de ter gente fora que concorda e outros que discorda. E você sempre está certa, né? E se você não está certa, você vai buscar alguém que concorda com você que você está certa. Alguém que vai atrás de escutar sua história. E, no fundo, perceber que ali tem algo a ser desvendado. É tudo o que você queria. E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E você não enxerga a sua paz. Não encontra a harmonia íntima. E você pergunta, o que eu fiz de errado? E teve acesso até a médiums realmente sérios,
Fez o que com aquilo que lhe foi dado? Quando a gente encontra um médium sério no nosso caminho, que incorpora espírito de verdade, os espíritos das trevas ensinam a gente o que não deve se consultar, com o que a gente não deve se sintonizar, pela falta de escrúpulos que eles, né, por vontade própria, cultiva, e o que a gente respeita para lá, né? Enquanto isso, os espíritos da luz estão igualmente disponíveis, e muito mais, né? Até porque os espíritos da treva, olha, a menos que esteja no mesmo nível de entendimento da vida que você, eles não perdem tempo para falar com qualquer um. Eles não perdem tempo para atrapalhar a vida de gente que já é atrapalhada por si só. Eles querem atrapalhar através de muita gente. Então, vamos parar da gente se achar estrela, que os espíritos inferiores inteligentemente aprofundados em matéria de magia e conhecimento vão se interessar pela nossa causa e querer destruir a gente. Agora você imagine uma pessoa lá no sul, ou lá no nordeste, ou lá na onde for, no norte, que vai parar o tempo dela para matar um bicho, para fazer uma reza, para dedicar energia para aquilo, para fazer maldade para você, que nem fez maldade para ela, nem fez maldade para ninguém. Ah, mas ela foi paga para isso. Mas que tanta maldade você fez para alguém, para essa pessoa gastar o dinheiro dela para pagar essa médium, e essa médium ir atrás de você. E que tanta maldade você deve ter feito para o seu espírito guia permitir que a lição chegue e você passe mal com aquilo, para aprender a expandir sua capacidade de amar em todos os casos. O seu guia não está dormindo, e nem a espiritualidade superior permite. E nem é questão de permitir, está dizendo o meu guia espiritual. As leis de Deus são inexoráveis. O que quer dizer que ninguém transpassa elas. Se não há sintonia, não há interação e ponto. É você que abre a porta, é você que convida, e vai ser você que vai estar chorando depois. E vai ser você que vai ser encarregada de limpar a sujeira, deixa o porco entrar na sua casa. E a avó não está comparando esses espíritos que a avó respeita como porco, mas está fazendo uma analogia que é muito boa para você entender. Entra porco na sua casa, que saiu da lama, suja tudo. Daí você vai procurar alguém para descobrir onde estão os porcos. Isso fala muito da falta de sanidade que muitas vezes a gente veste. Se a sua casa está suja, você vai limpar ela. Você não vai atrás dos porcos. Sabe quem vai atrás dos porcos? Quem encontra satisfação nisso. Eu não encontro satisfação nisso, vó. É a mesma coisa de dizer para uma pessoa que ela é louca, ela vai dizer, eu não sou louca. Que ela é descabeçada, daí ela vai, olha, sabe que tem espírito pseudo-sábio encarnado, né? Que acha que sabe tudo. Para quê? Para conseguir permanecer dentro da possibilidade de gozar do vício cultivado. É por isso que as pessoas fazem vista grossa para a sujeira que ficou a casa dela depois que ela deixou os porcos entrar. Agora me diga só, que o porco tenha entrado e sujado não quer dizer que você tem que ficar com a casa suja. Porque tem muita gente que diz, né? Ai, olha o que fez com o meu lar. A pessoa senta e chora. E fica com raiva. Me diga só,
isso vai resolver alguma coisa? Não vai. Ou se sentar e ficar com raiva vai resolver alguma coisa? Não vai. Levanta e limpa. Levanta e assume. Admite que entraram porque você abriu a porta. Eu já admiti isso, então para de ficar triste, que não tem sentido nenhum. Você vai no restaurante, pega a melhor comida. Chega no final. Você sente e chora porque tem que pagar? Não, vó, eu pago. Então começa a ter maturidade dentro desse tema também. Você deixou entrar porque encontrou satisfação naquilo? Ah, eu não encontrei satisfação. Ninguém encontra satisfação em deixar que espírito ruim entre e estrague a vida da gente. Pois é, o viciado sempre fala. É só hoje. Me faz mal. Eu não gosto. Mas eu não consigo parar. Ele não quer admitir. Ainda não viu o mal que aquilo está fazendo para ele. Será que é o seu caso? Parem de procurar médium para encontrar o paradeiro dos porcos. Viu? Porque a hora que acha, eles passam pelo você e entram na sua casa. Sabe por quê? Porque você foi ocupado em encontrar eles e deixou a porta aberta. Olha o problema. A avó não está falando nada que não seja óbvio, né? Mas quando a gente persegue, né, o gozo da satisfação com a qual se permitiu viciar-se, né? A gente faz questão de ignorar o que tem que ser trabalhado dentro da gente. Então, quando a aprovação chega, a colheita de uma plantação indevida, que já amadureceu, desabrocha, cai no seu colo, e digamos que, como naquele caso, suja tudo a sua casa, você não deve sentar e chorar. É muito menos ficar com ódio dos porcos. Se a porta tivesse fechada, eles não entravam. Se você tivesse em outro lugar, cuidando da sua vida, você nem na vibração dele estaria. Então, se já entrou e quebrou um vaso seu, fez arruaça na sua casa, pega o pano, viu? Pega o pano de admitir o que deveria ter feito e não fez, o comportamento que deveria ter esposado e não esposou, né? A moral que devia ter expressado, demonstrado e não o fez. E usa isso como paninho de chão, viu? Vai lá e limpa. Porque chorar é permanecer na zona do conforto. Mas dói, vó. A dor continua enquanto você não for atrás de fazer ela parar. Imagine, algum vai lá, vem um ladrão, fala uma maldade para ela fica com dor, ela fica chorando em casa? Não, ela vai no médico. Parada ali, a dor não vai embora. E quem é o maior médico das almas? Jesus Cristo. E qual que é o remédio que ele ensinou? Amai ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo, você perdoa ele. E se você ama a si mesmo, você se perdoa. De ter deixado a porta aberta, de estar se ocupando com isso. E a dor passa. E não sendo hipócrita, você não volta a fazer o que você sabe ser errado fazer. O que você sabe causar dor fazer. E você, antes de ficar sentado triste, reclamando, ou até com raiva, que só agrava os quadros que não podem ser alterados, você pega, levanta e vai limpar o chão. E com aquilo aprende a ser uma pessoa melhor.
Viu? Então, em tudo aquilo que é do mundo espiritual e que te está causando mal, usa uma fórmula muito boa. Vá cuidar da sua vida. Viu? Vamos dizer por uma semana que não existe espírito mal, que só existe espírito bom. Você tira o poder deles, porque você deixa de estabelecer afinidade com aquilo. Você ignora tanta coisa, não pode ignorar isso voluntariamente por uma semana? Ah, mas se eu ignorar, eles vão fazer mal para mim. Se você ignorar, você vai entrar na sintonia dos bons. E aí você vai estar fechando a sua porta. Eles não vão parar de fazer o que eles acham certo fazer. Nem você ignorando e nem você não ignorando. E você vai se meter com qualquer espírito negativo. Olha, você não tem mais força de fazer mal do que ele. Sinto muito. E se você tem, vai vir outro, vai chamar a atenção de outro. Que o seu topete não alcança. E aí é você que vai cair. Dentro da maldade, existe essa expressão da imponência. É o egoísmo, né? Agrandado. E ali, aquele que derrubar você, vai ter outro que vai derrubar ele. E isso não tem fim. Porque sempre tem alguém mais poderoso que a gente. Porque é mais antigo, porque estudou mais, porque tem mais tempo na prática do mal. E a gente não tem. Encarnado perto do espírito milenar, centenário, não temos, nem adianta achar que tem. E se tiver, a coisa está feia para o seu lado. Está feia, porque não é lugar para a gente permanecer. Nem fazendo mal e nem brigando com o mal. Deixa o mal fazer o que ele acha certo fazer. Porque se você vai deixar ou não vai deixar, eles vão fazer. Viu? E aí está a diferença entre aquilo te atingir ou não atingir. Quando você se ocupa com a sua vida, quando você se sintoniza com os espíritos de luz, você está andando na companhia deles. E não é que o mar não vai alcançar você, ele não vai ter interesse em você. Tem tanta gente que está no radar dele, que é muito mais acessível, contra quem eles ganham muito mais. Combater, porque dá atenção para eles, combate eles, dá aquilo que eles querem, ou vivem com eles, onde eles encontram satisfação e acham correto viver. O que graça você vai procurar brincar com alguém que não quer brincar com você? Nenhuma. Eles têm mais o que fazer. Então, se você entrar na vibração deles, esteja disposta a tudo aquilo que vem incluído no pacote. Viu? Tenha maturidade e não reclame. Mas a fórmula você já conhece. Viu? O Evangelho de Jesus é o maior remédio e a melhor orientação de todas para viver a paz que você pode viver na Terra. Viu? E a avó repete: pare de encontrar gozo em procurar nas pessoas, naquilo que fizeram, naquilo que não fizeram. Pare de encontrar gozo nisso, satisfação nisso. Por quê? Vai levar você a continuar viciado no gozo que vem do ego, que vem da vaidade e sobretudo do orgulho, né? Olha como que eu sou uma pessoa inteligente que desvenda os mistérios. Desvenda nada. Olha como eu sou uma pessoa forte que combate o mal. Subjuga ele. Subjuga nada.
poderoso, onipotente, é só Deus Pai. E ninguém mais. Viu? Então, permaneçamos na nossa bolha da humildade. Viu? Então, no que se refere ao filme, existem estas teorias. E espero que a avó já deu para você ferramenta suficiente para você não sentir-se atraída a buscar desvendar a realidade que ainda nos falta um sentido para compreender. Porque enquanto você vai atrás de desvendar mistério, você não está se ocupando daquilo que você foi chamada e chamado para se ocupar. Que é se treinar para suportar as provações da existência corporal. Se você está bem fortalecida, chega uma provação, você já sabe que aquilo está convidando você para se conhecer. Será que eu encontro gozo em alimentar o vício do orgulho, da vaidade e do egoísmo? Então eu vou entrar na vibração destrutiva de quem quer que seja, no lugar de amá-la naquela interação. Cuidado com o número ilimitado de teorias existentes, porque quando se encontrar uma que ressoa, né, que condiz com seus valores, que bate fundo no seu coração, você vai começar a querer defender ela, você vai querer começar a santificar ela. E a avó já falou e vai repetir: a verdade não precisa de defesa. Não precisa de defesa. E nem a mentira de tanto explicar se tornará aquilo que ela não é. E quem age segundo suas conveniências está plantando. É responsabilidade de cada um. Aquele que tem maturidade, cuida do seu. Que não é pouco. Viu? Não é pouco. Então, aquele psiquiatra, naquele lugar específico, tinha o trabalho de determinar se era louco. Então, ele não iria para, como que dizer, né, a pena de morte. Mas se não fosse louco, ele iria para a pena de morte, sim. E daí, o psiquiatra decidiu, ele falou: eu já decidi. Daí ele começou a escrever lá na caderneta dele, tudo. E o demônio começou a ficar preocupado. Ele falou: James, né, que é o nome do psiquiatra. Ô James, o quê? O que você está fazendo aí? Ah, eu decidi. Decidiu o quê? Porque o que o demônio queria é que o médium dele fosse sacrificado, fosse assassinado. Porque nada justifica a pena de morte, né? E ainda mais nesse caso, que supostamente tudo o que aquele rapaz fez enquanto estava subjugado pelo espírito. Ele não tinha essa intenção de matar os outros. Então, por mais que ele assumisse a culpa, o Edward, o médium dele, de ter feito coisa mal, ele não entendia o que levava ele a fazer o mal. Ele não tinha intenção de matar os outros, né? E veja que situação é essa, né?
Que situação! Só a espiritualidade superior para poder determinar bem ali, né? O que é ou o que não é. Mas o psiquiatra falou, olha, por tudo que você falou aí, eu vejo que você acredita no que você está falando. Pensando que estava falando com o médium, né? Então eu decidi declarar você louco. Olha, aí chega no minuto 39, né? Aquele demônio não gostou. Ele ficou contrariado. Ele falou, não estou gostando. Não gostei. Olha. E ele falou, acabou, é isso, já decidi. Levantou e estava saindo. Quando ele estava saindo, o demônio começou a falar da vida amorosa dele. Ele falou, que você tem uma esposa com nome tal, que você está interessado em outra, que a sua esposa está indo abortar para ficar com você. Porque ela sabe que você não está pronto para ser pai, que você sempre fala isso. Quando o demônio falou isso, ele viu que aí sim que não tinha jeito mesmo do médium saber isso. Porque só ele sabia. E ele disse, eu vou dar uma oportunidade para você. Saia daqui dessa... Que ele estava naquele lugar de prisão, né? Saia daqui agora. Vá lá fora. Ligue para sua esposa. Diga a ela que você ama ela. E que ela não faça esse aborto. E que você vai viver a vida inteira do lado dela. Porque essa é a causa dela abortar. Porque ele tinha falado para o demônio, né? Daí ele falou para o demônio, ele falou, não, como que é? Seu corpo, suas regras. O corpo é dela, ela quer abortar, a regra é dela. Tirando da reta, né? Ele estava tirando dele da reta. É como que dizer, ele estava querendo se isentar da responsabilidade. Viu? Você está escutando a avó? Às vezes você pensa, né? Será que é certo ou é errado abortar? Não é certo abortar. A menos quando a vida da mãe está em compromisso, né? E, como quer dizer, só nisso mesmo, não tem outra coisa. A lei fala disso e fala que se ela foi estuprada, né? Mas a lei espiritual não. A lei espiritual diz que se está em risco a vida da mãe, daí sim, entre a do bebê e da mãe, deve conservar a da mãe, né? Então a avó não pode ser de outra posição, viu? Por quê? Porque você fala, né? A partir de quando pode se considerar uma vida? Mas não é essa leitura que uma pessoa espírita ou espiritualizada faz. Ela considera que para aquela encarnação de prova ou expiação ou missão, já foi designado um espírito que desde a concepção já foi ligado àquela mãe, àquele corpo, e que já tinha um perispírito desde fase infância até fase adulta, construído pelos engenheiros siderais. Quanto tempo levou para fazer essa construção? Porque o corpo físico, a formação dos órgãos, tudo isso, vai seguindo o comando daquilo que já estava pré-construído no perispírito. Então a vida nem na concepção, começa muito antes. Nem é a vida, a história daquela vida começa muito antes. E que você vai e corta. Ah, mas eu não tenho direito no meu corpo? Você tem o direito, mas você foi fazer amor. E aquilo aconteceu. Então, Deus está entregando para você a oportunidade de ser porta para um espírito encontrar a si mesmo no educandário terrestre. E que momento mais digno e mais sublime
quando Deus Pai Todo-Poderoso encontra na gente utilidade para servir o próximo, viu? Comece a ver as coisas por esse ângulo. Ensine os outros a fazerem o mesmo, viu? E daí o psiquiatra ficou assim, com purga atrás da orelha. Ele falou: eu não estou preparado. Daí o diabo falou de novo: esse é o meu James, agora está falando a minha língua. Porque, segundo a teoria do demônio, o que eles querem é que o ser humano sucumba para suas imperfeições, para suas más inclinações. Porque é quando os espíritos decaídos transformam aquilo que Deus criou na sua própria imagem e semelhança, na imagem e semelhança dos seres decaídos, que age, entre aspas, né, de maneira inescrupulosa. Então, que ele podia parar tudo isso e viver um amor devoto para salvar um bebê. Ele falou que não estava preparado para ser pai. E aí, sem ele perceber, estava o segundo homicídio dos 3 que o demônio disse que ele ia cometer. Olha o problema. Aí estava, né? Então ele saiu da prisão tranquilamente, mas quando mais o demônio não estava vendo ele começou a correr, estava desesperado, pediu o telefone, ali não podia, tinha que ser do outro lado, de lá ia ser gravado tudo o que ele falasse. Finalmente consegue falar no hospital que a esposa dele foi levada, e aí ela disse que a sua esposa já está na sala de recuperação e só pode falar daqui 1 hora. Ele demorou demais. Queria falar com ela, na verdade, para ter certeza, né? Que o demônio estava falando alguma coisa com alguma coisa. Nem sei se eu conseguisse falar, ele ia falar para ela não abortar. Mas confirmou. Então, ele estava decidido, né? Que não era demônio, é que ele estava louco, mas nem isso. Agora ele parou, ele já não sabia mais o que fazer. Ele ficou num estado psicológico, olha, deplorável. Olha que situação, né? Que situação, meu Deus. Daí apareceu uma cena com ele lá fora, falando com o diretor, né, da prisão. E ele falou: e daí, qual que é o veredicto? Porque ele saiu determinado, né, a condenar. A não condenar, a determinar ele louco. Daí ele falou, né, o diretor falou: olha, mais do que 1 hora eu não posso. Mais 1 hora você tem para falar com ele. Ele falou: eu preciso de mais tempo. Tá bom, eu te dou tempo, eu te dou mais 1 hora. Daí ele retornou na cela. Ele quis saber como o preso sabia do aborto eletivo da esposa. Daí ele disse: não foi aborto eletivo. Aquilo lá foi ela abortando para poder ficar com você. Você cativou ela. Mas nesse tempo todo você já está se enrabichando para outra. Ou seja, então, ele falou, né? Por que deixa eu entender um pouco você aqui. Por que você acha que se o inferno é contra os seres humanos, a gente está ganhando? Daí ele falou: porque a gente tem avanço tecnológico, a gente considera o respeito pela variedade de crença. E foi, como que dizer, né? Enumerando tudo. Daí o demônio riu. Meu Deus. Essa parte vocês têm que ir lá ver no filme, a avó não vai falar. Mas ele deu tantas razões que são de verdade, né?
que o mundo, pelas quais, e que justifica que o mundo está aí no mar. Ai, tantas razões, tudo. Que olha, você fica assim, que você fala, não dá para discordar dele, viu? Tá mal o negócio. Daí, de repente, eu vi um barulho. Pá! Daí ele assustou. Daí ele disse, aqui tá testando a cadeira elétrica. Daí o psiquiatra não sabia que ele tinha escolhido isso. Antes dessa cena, enquanto o psiquiatra estava fora, veio um soldado, né, da cadeia, do presídio, né, e pedia a ele o que ele queria comer. Só que o demônio não estava nele. Daí ele pediu, ai, por favor, traz um lanche assim, 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 do jeitinho que eu quero, tanto que eu gostaria de comer esse lanche, é meu último pedido, faça isso por mim, mas pelo amor de Deus, não vai zoar com o lanche que nem você sempre faz. Mas não era eles que zoavam com o lanche, né? Que estragava o lanche. Era o demônio que incorporava e ele perdia a consciência. E aí, o policial falou, pode deixar que eu vou fazer direitinho, vai cumprir o seu gosto. Aí antes do policial virou as costas e saiu. Antes dele sair lá na frente, o demônio incorporou e falou para ele, sabe de uma coisa? Mudei de ideia. Ah, e o que você quer? Não quero nada, não tô com fome. Meu Deus. Olha, o Eduardo, que era o médium, tava com tanta fome, ele queria tanto, parecia uma criança. Corta o coração da gente, né? Meu Deus. Que quanta falta de escrúpulo, né? É muita gente achando que brincar com fogo não se queima. Se queima sim. Se queima sim. Então, você não queira dar uma de eu é que sei, não tem problema, para as coisas do além-túmulo, sobretudo quando se refere a esses agrupamentos de espíritos, viu? Daí o psiquiatra perguntou, por que você escolheu cadeira elétrica? Fale pra avó. Não é pra avó não, né? Fale aqui pra mim, né? O psiquiatra falando pro espírito. Daí ele riu e falou, é um rito de boas-vindas ao inferno. E aí, você veja, né, ele explicou tudo o que acontece quando você está sendo fritado pelo choque. E daí para frente, a avó não vai falar muito mais, viu? Porque o que acontece é que, falava só as partes principais. Ou conversa vem. O espírito quebra a mão do médium, tira ele daquelas uma algema, pega o psiquiatra, soca a cabeça dele na mesa e amarra a corrente no pescoço dele. Pede para ele implorar pela vida dele, tudo. E lá já estava, né, no momento de dar o veredito, já tinha entrado o diretor e tinha policial ali. O diretor falou, não atire, espera. Porque o espírito falou que queria que o James escrevesse o livro dele, então ele não ia matar. E foi um pouco racional, né, saber isso. Mas ele pediu, você pede a clemência pela sua vida, eu gosto de escutar isso, né? E ele pediu clemência e tudo, mas ele ficou com tanta raiva, que ele não queria dar, né, a sentença, né, porque coitado, né, do médium, uma sentença de morte, ainda mais em cadeira elétrica, e ele ainda falou, na primeira ele não vai morrer, vai estar com o olho pulando para fora, o cérebro fritando, vai ter uma dor indescritível, mas vai ter que dar 2 ou 3, viu? Eletricidade para ele morrer. Vai ser muito feio. É um pouco apelando para a dignidade, né, do coração daquele profissional de saúde. Mas quando ele sentou a cabeça dele na mesa, enforcou ele ficou com uma raiva. Ele falou, ah não, agora você vai ver.
Pegou os papéis lá dele, assinou, pode pôr lá para sentença de morte. E ensina pra gente, né? Que a gente não deve tomar, como quer dizer, tomar atitude e decisão com a cabeça quente, né? E ele fez isso. Então, você, quando tiver com cabeça quente, você pare, não tome decisão importante. Espere. Alguém tá falando para você, eu quero a resposta agora, vai. Você fala, olha, se você quer a resposta agora, eu não vou dar. Você vai ficar querendo. Ah, mas vai ter consequência. Essas consequências que vão ter, pode ter certeza, são muito menores do que eu fazer uma coisa de cabeça quente e depois me arrepender. Porque você sabe o que aconteceu com o psicólogo? O demônio, antes de sair, falou para ele. E aí vai, James, o seu terceiro assassinato. Você está assassinando uma pessoa, viu? Só para você saber. Ha. E aí ele riu, né? Ele saiu e tudo. E o psicólogo ficou com aquilo na cabeça, né? Como era certo, né? Que ele falou desde lá atrás, quando encontrou com o psicólogo, não, com o psiquiatra. E ele avisou, né? Hoje mesmo, antes de eu sair daqui, você vai cometer três, como que dizem, né? 3 crimes, 3 assassinatos. Um foi com a mãe dele, né? De ter permitido a eutanásia e não ter, como que dizer, né? Retrocedido naquilo. Só por causa da herança dela. E para ela não encher o saco dele mais, de ter que estar indo lá. No hospital, né? Ver ela, cuidar dela. Você não seja assim, viu? O espírito continua. E você vai ter uma dívida muito grande. Vai ter vergonha com a sua própria consciência. Pode ter certeza. Ame todos incondicionalmente até o último minuto. Porque é o que você gostaria que fizesse com você. Viu? O segundo foi que ele, podendo evitar o aborto, que supostamente, entre aspas, né, a mulher estava fazendo para ficar com ele por uma boa causa, né? Ele já estava enrabichado com outra. Tinha que dizer a ela, não faça o aborto. E redescobrir o amor por ela. Ou mais lá para frente, se não conseguir explicar tudo, mas vai, consegue. Viu? Para não ter que separar. E aí o terceiro, e aí ele deixou, né? Foi o segundo assassinato, o segundo crime dele. E o terceiro foi, ainda que dentro dele ele achava que deveria declarar ele louco, para ele não ser condenado, porque no fundo ele não tinha o ódio de matar ninguém. Então, em última instância, não merecia a cadeira elétrica. Devia ser considerado como louco. Mas não. Ele assassinou. E assassinou porque ficou com ódio do que o espírito fez contra ele, de sentar a cabeça dele na mesa e enforcar ele. Olha, sufocar, né? Que chama. Sufocar ele ali. E, meu Deus do céu. Depois, lá na hora da condenação, acontece também de entrar um grupo para assistir, que é sempre assim, né? E daí ele entra também. E depois de que o Edward morre, realmente precisou 2 vezes, foi triste, viu? Aconteceu uma coisa com o James, que vai fazer você lembrar da hora que o Espírito falou para ele, deixa eu entrar no você. E ele autorizou, né? Depois que o Edward morre, o James é o psiquiatra, né? Ele pegou a arma. Olha, se não assistiu ainda, vai assistir, que vai ganhar um spoiler aqui. Já estou avisando. Ele pegou a arma de um dos policiais que estava sentado do lado dele
Por quê? Porque antes de pegar a arma, ele escutou o demônio falando no pé do ouvido dele. E daí ele ficou ressabiado. Quem tá aí? Quem tá aí? Pegou a arma e começou a apontar, não via nada. Aí o povo ficou alvoroçado. Daí ele pegou a arma e apontou pro próprio queixo, né? De baixo para cima, assim. Só que ele estava incorporado. Apesar de que ele estava vendo e ouvindo tudo, ele não controlava o corpo. E nesse momento ele pediu a Deus. Olha, se converteu rápido, né? Pediu, orou, do jeito dele, né? E aí o demônio deu 3 tiros. De baixo para cima, né? Do queixo dele para cima. Nenhum dos 3 disparou. Conseguiram subir em cima dele, calmaram ele. Passa uns anos, aparece ele lá na televisão, dando entrevista. Ele não pegou o livro que encontraram lá na prisão, né? Do demônio. Que provavelmente incorporou em outra pessoa e escreveu, ou no mesmo médium, não sei. Mas encontraram lá na prisão. Só que passou os anos, ele pegou e ele escreveu um livro contando essa história. E contando a história que era a teoria do demônio que ele queria propagar, né? Só que ele que escreveu um livro contando a história. Então ele não publicou o livro do espírito. Ele como que tivesse feito uma biografia, né? E daí ele contou naquele dia da entrevista na televisão, tudo, que a arma, ele continuava vivo porque a arma não disparou, mas tinha bala ali como chama, no balde, no barril, não sei como que chama. Tinha bala no barril da arma e a bala estava triscada, só que por alguma razão divina ou não divina, né? Falhou. Olha o problema. Solução para ele, né? Porque continuou vivo. E assim termina, quando ele sai da entrevista. Lá na rua tem uma senhora no lixão, né? Que olha para ele. E aí o demônio como que faz uma saudação para ele. E aí, James, foi ou não foi do jeitinho que eu falei que seria? Olha que situação essa, né? Então, terminou. Acabou o react. É isso que eu queria passar para você. Viu? Você viu só como que no final contou sobre a mediunidade? Que o espírito não está preso só num corpo. Ele pode se manifestar em outros corpos, né? E a morte não mata o espírito. Olha. Para um bom entendedor, né? Ali abria os olhos das pessoas para a existência, né? Desse pilar do espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? E aqui nos lembretes da alma, a gente foi aprendendo todas, né? Todas as repercussões disso na nossa vida. É nossa responsabilidade a respeito do que sabemos, mas sobretudo do que não sabemos, né? Permaneça em paz. Respeite tudo, sobretudo aquilo que você desconhece. Respeite os seus limites e as suas imperfeições. E com a razão, busque controlar-se. Se você não consegue, busque ajuda. Algum pode criticar e dizer: se mandar uma maldade para mim, vó, a senhora não acha que eu tenho que neutralizar ela? E a avó diz: como que você vai neutralizar algo que você não entende? Mas eu vou procurar ajuda. Então, procure um espírito de luz,
ele vai ajudar você. A hora que ele terminar de ajudar você e dizer que está curado, não atenda a coceirinha interior de procurar saber quem mandou, procurar saber se limpou mesmo, ver se tem resquício, ou encontrar justificativa para fazer isso, porque é só desculpa para continuar no vício, de buscar culpado por aquilo que você sente, né? Porque as pessoas fazem isso. Foi no hospital, curou, já pode seguir sua vida, cuidar da sua vida tranquilamente, mas não. Existe o gozo e vai atrás de satisfazer esse gozo, meu Deus, alimentando o vício da satisfação que ele proporciona. E aí, solidificando a personalidade, que é o egoísmo. E aí, pratica a vaidade e o orgulho. E está armada a prisão sua no universo material. Viu? E isso configura você estagiar aonde a sua paz não pode estar. Viu? Deus é o motor imóvel. Tudo move sem se mover. Viu? E as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus, já disse Jesus. E se todos somos centelhas divinas, preste atenção. Quando você joga, desliga o computador, por mais dinheiro que você tenha arrumado lá dentro do jogo, por maior status que você tenha conquistado lá dentro do jogo, na vida real, você volta a ser aquele que você era antes de entrar no jogo. Foi orientada a que durante o jogo conquistasse evolução espiritual, escolhendo simplesmente o que sentia em relação àquilo que acontecia. Mas priorizou muitas outras coisas, e não o amor próprio, o amor ao próximo. Voltou para si mesma do mesmo jeito que entrou no jogo. Alguns saem até com mais peso na consciência, né? Não seja você essa pessoa, porque instrução você está recebendo aqui e nos múltiplos lembretes da alma com a vó Vicentina que sou eu. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó, você, viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Gostei. Ai, como que eu gostei desse react nosso, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para compreender o limite das nossas imperfeições e trabalhando nas nossas reformas tão necessárias para o progresso do Espírito. Que Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, ilumine cada passo do nosso caminho e possamos nos fazer merecedores da companhia dos Espíritos de luz, na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, viu? Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto com mais lembretes da alma. Beijo, beijo da avó, viu?